Uma boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Então, às 16 horas e 10 minutos do dia 20 de outubro do ano 2021, vamos dar início à audiência pública para apresentação e discussão dos seguintes projetos de lei de autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei 029 de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências. Projeto de Lei número 030 de 2021, que dispõe sobre a inclusão dos anexos e metas e riscos fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, número 2534, de 22 de 6 de 2021. Projeto de Lei número 031 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibirá para o exercício de 2022. A presente audiência pública foi convocada através do edital de convocação publicado no Jornal do Povo no dia 9 de outubro de 2021 e publicado também no site da Câmara, sendo que referidos projetos na íntegra encontram-se disponíveis no site desta casa para conhecimento de todos os interessados desde a data do seu protocolo, ou seja, 30 de agosto de 2021. Essa audiência pública visa dar cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, do artigo 48 do parágrafo 1º do inciso 1º, o qual impõe a ampla divulgação dos planos e do orçamento público. Os projetos, razão desta audiência pública, encontram-se juntos à Comissão de Orçamento e Finanças Públicas desta Casa, sobre a relatoria do vereador Ronaldo César Carvalho. Convido o presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o vereador Donizete Aparecido Peniani, para fazer parte da mesa. Convido também os senhores José Rubens dos Reis e Miguel José dos Santos, respectivamente, secretário de Planejamento e diretor estratégico da Prefeitura Municipal, para fazerem parte da mesa, auxiliar na apresentação dos projetos e dirimir dúvidas que porventura surgirem. E convido o relator, vereador Ronaldo César Carvalho, para conduzir esta audiência. Boa tarde a todos presentes, nobres vereadores, a população ibiraense que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook e pela TV Câmara. Hoje nós iremos estar passando a discussão das leis do PPA de 2022 a 2025, a LDO 2022 e o LOA 2022 da Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá, tá bom? Audiência pública
dia 20 de outubro de 2021, discussões das leis do PPA 2022-2025, LDO 2022 e o LOA 2022 da Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá. Aqui eu vou soltar um slide explicando para vocês entenderem melhor o que seria o PPA, o LDO e a LOA. Pode soltar, Reginaldo, fazendo por favor. O orçamento público é, de maneira bem simplificada, a estimativa de receitas e a previsão de despesas que um governo terá num determinado período de tempo, que no caso do Brasil corresponde a um ano, é o nosso ano civil. No Brasil, o nosso modelo orçamentário de planejamento e gestão está previsto na Constituição Federal, no artigo 165, que diz que cabe ao Poder Executivo enviar os projetos de plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. O plano plurianual estabelece os programas de duração continuada e as despesas de capital da administração pública. Ou seja, o PPA é um programa de médio prazo que estabelece de forma regionalizada as metas e as diretrizes da administração pública. É como se fosse um grande programa, determinando os objetivos que o governo vai ter pelos próximos 4 anos. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é elaborada em harmonia com o PPA e vai auxiliar na elaboração da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Por isso, ela é chamada de um instrumento de curto prazo da administração federal. O que ela faz? Ela tenta viabilizar de forma prática as diretrizes que já foram estabelecidas no plano plurianual. Como o plano plurianual é muito abrangente e amplo, cabe à LDO estabelecer as prioridades e tentar verificar o que de fato vai poder ser realizado, estabelecendo essas metas de curto prazo para a administração pública. Por fim, nós temos a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que também é elaborada em harmonia com o PPA e com a LDO. E ela estima as receitas para um determinado exercício financeiro e fixa as despesas que serão realizadas pelo governo. No caso da LOA, na verdade, nós temos 3 suborçamentos: um orçamento da Seguridade Social, um orçamento de investimentos e um orçamento fiscal. A LOA não faz nada mais do que tentar dar concretude ao que fora previamente estabelecido, tanto no PPA quanto na LDO. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima. Você sabe o que é LOA? Então, dando continuidade, vamos fazer a discussão dos projetos de lei. Projeto de lei 29 de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 e das outras providências. Segundo ponto, projeto de lei número 030 de 2021, que dispõe sobre a inclusão dos anexos de metas e riscos fiscais das leis de diretrizes orçamentárias, número 2534, de 22/6/2021. E, por fim, o projeto de lei número 031 de 2021, que estima a receita e fixa as despesas do município da Estância Turística de Ibirá para o exercício de 2022. Plano Plurianual PPA 2022 a 2025. Projeto de Lei 029 de 2021. Aqui são os valores iniciais previstos para o ano de 2022, 53.700.000 reais. Aí, 2023, valores previstos, 55.350.634 reais. Acréscimo em percentual de 3,7%. 2024, 58.594.972, acréscimo de 5,86%.
2025, R$ 61.784.317. Acréscimo de 5,44%, totalizando R$ 229.429.923. E logo ao lado tem um gráfico para vocês poderem observar que são os mesmos valores. Plano Plurianual PPA 2022-2025, relação dos programas do ano de 2022 a 2025. Programa 000, encargos especiais, no qual seria sobre as dívidas públicas, tá? Então aqui tem vários itens, no caso se encontra todos no site da Câmara Municipal, à disposição de todos. Que aí entra funcionários beneficiários, precatórios, outras dívidas e também para o ano de 2022, R$ 705.905 Então, aí depois, por ano, tem 2023, 24, 25 e o total geral. Processos legislativos. Vereança, que é da nossa Câmara Municipal, tá? Pode passar. Administração legislativas, no caso, o prédio próprio, né, para o Poder Legislativo, serviços administrativos e legislativos, que é o que está, mas aí depois eu vou estar passando detalhados os valores para vocês, tá? Gestão político-administrativo, que aí já tem também a reforma do Paço Municipal, ações políticas e serviços gerais administrativos. Ações ao Fundo Social de Solidariedade, tá? Que no caso seria projetos da moda e costurando, projeto da padaria, entre outros. Planejamento administrativos, serviços gerais administrativos, projetos urbanismos. Aí depois, no caso, tem ali valores para 2022, 23, 24 e 25, no qual vocês podem depois estar acompanhando pelo site da Câmara. Custeio da Previdência, que são aqueles funcionários inativos e pensionistas. Então, aí já tem um cronograma de 2022 a 2025 também. Planejamento financeiro, orçamento patrimoniais, né? Que é os credores de precatório jurídico, serviços gerais administrativos e taxas de pessoas atendidas pelo banco. Banco do Povo, tá? Pode passar. Aí depois o programa 008, que é o planejamento urbano, aonde entra a atividade delegada, que foi um pedido da população, e o ano agora de 2022 vai ser, se Deus quiser, já acrescentado já no município. Tem o consórcio intermunicipal, obras de infraestrutura, obras de reformas da área do balneário, obras urbanísticas, terreno para o mini distrito industrial no município, construção de unidades e terrenos para execução de obras. Então é um planejamento que de 2022 a 2025, no qual já pode dar algum início. Programa 009, que é a organização dos serviços urbanos, que é onde entra serviços urbanos nas obras, administrativos das obras, serviços urbanos de apoio, e que seria do Canil, né? Taxa de atendimento do Canil Municipal, taxa de atendimento de serviços do centro
e terreno para depósito de lixo urbano, tá? Então aí para o ano de 2022 está estimado 5.808.510 para esses indicadores. Seria tá. Tá, pode passar, Reginaldo. O programa 0010, que é a organização das atividades da agricultura e abastecimentos. Então, serviços administrativos e de apoio também. Programa 0011, que é sobre terminais rodoviários. Sobre as estradas e vicinais. Educação básica, que é para educação especial, fundamental, infantil, médio, serviços administrativos de apoio e unidades escolares de ensino fundamentais. Unidades escolares de ensino infantil. Para o ano de 2022, está estimado R$ 15.383.020. Programas de incentivo à cultura. Eventos municipais da natureza da cultura, serviços gerais de incentivo à cultura e taxa de atendimento a entidades da cultura. Infraestrutura esportiva, também é uma pauta que está, áreas esportivas reformadas e serviços gerais esportivos e de apoio. Projetos e atividades recreativas, serviços de atendimentos a áreas de lazer também, no qual está para 2023, né? Empreendimentos turísticos, também, que aí está estimado para 2022, R$ 935.003. Atendimento integral saúde, que é do SUS, tá? Tem vários indicadores. Mais na frente eu vou estar passando o percentual, tá? Então aí aqui tem toda a parte da saúde, que está estimulado para o 2022, R$ 13.070.905. Atendimento integral assistente social, também para o ano de 2022, R$ 1.724.786. Atendimento integral ao Fundo Municipal direcionado e adolescente, que é direito que no caso seria para os conselheiros tutelar, né, do nosso município. 2022, R$ 129.005. Reservas de contingente, que é uma reserva, né, que fica. 150 mil para o ano de 2022. Aí agora a gente vai entrar nos projetos de lei 030 de 2021, que é a Lei de Diretrizes Orçamentais da LDO do ano de 2022. Lei de Diretrizes Orçamentárias
LDO 2022. Indicadores por programa LDO 2022. Aqui seria praticamente o que esse LDO seria o que iria ser programado já para o ano de 2022, tá? Mas lá vocês podem estar acompanhando, que são todos os que eu citei, que seria para o ano, pelo período de 2022 a 2025, tá? Pode passar para a próxima, fazendo favor. Vereança, administração legislativa. Planejamentos administrativos, custeio, finanças orçamentais, planejamento urbano, organização, terminal rodoviário, estradas vicinais, educação básica, merenda escolar, incentivo à cultura, infraestrutura esportiva, empreendimentos turísticos, atendimento, no caso, integral à saúde, o SUS, assistente social, direito da criança e do adolescente, reserva de contingente. Então, agora, a Lei Orçamentária Anual LOA 2022, Projeto de Lei 031 de 2021. Então, aqui seria os orçamentos 2022 por fontes de recurso. Então, recurso municipal, tesouro, que é nosso aqui. Valor previsto, R$ 32.031.290, percentual de 59,65%. Transferências e convênios estaduais, que são verbas do Estado. R$ 14.650.656, percentual de 27,28%. Transferências e convênios federais, R$ 7.018.054, percentual de 13,7%. Total, R$ 53.700.000, tá? Para o ano de 2022. E ali está o gráfico para vocês poderem acompanhar. Comparação dos orçamentos dos exercícios de 2022 com os exercícios anteriores. Então, aqui tem o orçamento previsto do ano de 2018, no qual era 43.047 mil. Receitas realizadas, 41.017, R$ 409,49. E orçamento executado, que foi empenhado, R$ 42.004, R$ 372,59. Aí tem 2019, R$ 53.040.800. Receitas realizadas, R$ 43.428.166,49. Orçamentos executados, 2019, R$ 43.571.910,58. 2020, R$ 52.644.000. Receitas realizadas, R$ 48.253.162,73. Orçamentos executados, R$ 46.925.840. 2021. Esse período está até o mês de setembro, tá? Para ter uma base. 2021, R$ 50.713.590. Receitas realizadas, R$ 37.462.786,71. Orçamentos executados, 2021, R$ 35.256.979,11. E 2022, os R$ 53.700.000. Aqui é o gráfico, né?
de comparação para vocês terem uma base também. Que é a comparação, né? Não. Aqui são o orçamento 2022, despesas por funções de governo. Então aqui eu vou ler para vocês e ali tem o gráfico para vocês poderem estar comparando. Legislativo, 1.188.000, percentual de 2,21%. Administração, 6.641.809 reais, percentual de 12,37%. Segurança Pública, 100.000, 0,19%. Assistência Social, 1.993.793 reais, percentual de 3,71%. Previdência Social, 290.000, percentual de 0,54%. Saúde, 13.070.905, percentual de 24,34%. Educação, 16.637.021 reais, percentual de 30,98%. Cultura, 419.007 reais, percentual de 0,78%. Urbanismo, 8.902.832 reais, percentual de 16,58%. Habitação, 200.000 reais, percentual de 0,37%. Saneamento, 1.177.102 reais, percentual de 2,19%. Gestão ambiental, 56.106 reais, percentual de 0,10%. Agricultura, 182.505 reais, percentual de 0,34%. Indústria, 100.000 reais, percentual de 0,19%. Comércio e serviço, 935.003 reais, percentual de 1,74%. Transporte, 703.507 reais, percentual de 1,31%. Desporto e lazer, 246.505 reais, percentual de 0,46%. Encargos especiais, 705.905 reais, percentual de 1,31%. Reserva de contingente, os 150.000 reais, percentual de 0,28%, totalizando 53.700.000 reais, que são 100% do percentual que foi o que já foi passado para os senhores. Orçamento 2022, despesas por órgãos. Câmara Municipal, 1.188.000, percentual de 2,21%. Gabinete do Prefeito e Dependência, 780.663 reais, percentual de 1,45%. Administração, 4.341.635 reais, percentual de 8,09%. Finanças, 2.655.418 reais, percentual de 4,95%. Obras, viação e serviços urbanos, 8.183.040 reais, percentual de 15,24%. Agricultura e abastecimento, 182.505 reais, percentual de 0,34%. Transporte e estradas de rodagem, 703.507 reais, percentual de 1,31%. Fundeb,
R$ 10.300.000, percentual de 19,18%. Unidade de manutenção, né, de ensino, 25% impostos. R$ 4.638.620, percentual de 8,64%. Educação e cultura, R$ 2.117.408, percentual de 3,97%. Esporte e lazer, R$ 246.505, percentual de 0,46%. Fundo Municipal do Turismo, R$ 3.288.003, percentual de 6,12%. Então, o turismo nosso, se Deus quiser, vai dar uma boa. Fundo Municipal de Saúde, tá? R$ 13.070.905, percentual de 24,34%. Fundo Municipais de Assistência Social, R$ 1.724.786, percentual de 3,21%. Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, R$ 129.005, percentual de 0,24%. Reserva de contingente, R$ 150.000, percentual de 0,28%, totalizando 100%, R$ 53.700.000. Faz favor, Zé. Quer vir aqui, Zé? Você esclarece Não. melhor. Alô? Alô? Tá dando pra ver, né? Na planilha anterior, o Antônio Celso me perguntou, ele falou assim, a educação lá está dando 30,98, correto? E 30 milhões, 30, quanto está lá? Tomei, isso, acho que está e está dando lá 16 milhões e 637. Mas não é 25%? Esses 30% é do total do orçamento. Correto? Do total do orçamento geral, a gente tem a despesa de educação 30%, saúde 24%, que é os maiores, né? Urbanismo 16%, lá em cima administração 12%. Então, do total de 53 milhões, é isso aí. Passa para a próxima planilha. Aí, na próxima planilha, nós já temos lá, assim, ó, Fundeb, 10 milhões e 300. Daquele 16, 10 milhões e 300 Fundeb. Aí tem lá unidade do ensino, que é a próxima, 4 milhões e 638, que dá 8,64. Dentro dessa unidade aí, é que nós temos que gastar o percentual de 25%, correto? De um valor de receita de impostos. Quer dizer que não é dos 53 milhões. A receita de impostos nosso, geralmente ela dá 26, 27, 28 milhões, mais ou menos. É que vai estar mais na frente. Então, daquele percentual é que nós aplicamos os 25%. Aí depois a gente vai mostrar, só para esclarecer. Pode. Muito obrigado, Zé Rubens, pelo esclarecimento. Então, aqui, né, o orçamento 2022, vinculações obrigatórias. Educação, 25% dos impostos e transferências. Valores dos impostos e transferências previstas para 2022. R$ 32.835.319. Valor da aplicação obrigatória, que são os 25%. R$ 8.208.829,75. Valor destinado à aplicação, que está em torno de R$ 8.497.568, 25,88%. Orçamento 2022, vinculações obrigatórias. Saúde, 15%, impostos e transferências. Valor dos impostos e transferências previstas para o ano de 2022, R$
R$ 31.805.319. Valor da aplicação obrigatória, R$ 4.470.797,85, equivalente a 15%. Valor destinado à aplicação, R$ 8.742.609, equivalente a 27,49%. Tá? Desse montante, a gente destinou esse ano no orçamento 3.600.000 para repassar para a Santa Casa. Quer dizer que representa um grande percentual aí. O ano passado foi 2.700.000, 2 milhões. Esse ano, devido à pandemia, algumas mudanças, né? A gente teve uma reunião aí com o provedor, então a gente, né, mesmo porque os 2.700.000, a gente sabia que né, era antes 2.200, passou para 2.700, né? Tem que ser revisto, porque a saúde hoje, ela né? Isso vai ser que o governador falou aqui em Rio Preto, que vai repassar uma verba muito maior para Santa Casa. Aí dá para a gente rever isso e fazer um remanejamento? Eu não sei que valor que é esse, porque hoje o governo do estado não passa nada para a Santa Casa, praticamente quase nada. Então, tem que ver de que recurso que é para quê, se é para investimento, se é para despesa de custeio, porque hoje praticamente não recebe, é muito pouquinho que recebe. Muito pouco ou nada, eu até não sei quanto que a Santa Casa recebe, mas deve ser, pelo menos que eu tenho conhecimento, é muito pouco. Sabe, dona Sônia? Porque os meninos foram na palestra, né? E ele anunciou. Não, 28 é da União. Eu até desconheço que tem um valor que o Estado passa para a Santa Casa. Pelo menos se passa direto para a instituição, não vem para o município. Entendi. Entendeu? Então... precisamos ficar atentos nisso, porque se for feito esse podemos até depois ver. A gente pode fazer um remanejamento, eu não sei né? se é para todas as instituições, entendeu? Aí teria que teria que entender direitinho se é alguma ajuda que ele vai dar para custeio ou seria para investimento, entendeu? Obrigada. Também, mas que os 2.700, ele já estava assim, um valor bem apertado, entendeu? Independente da pandemia, a gente sim, teria que tomar certas medidas de adequação para que esse valor fosse o possível. Então, algumas adequações têm que ser feitas, mas isso aí envolve tomada de decisão do prefeito, tal, que às vezes tá no momento difícil, mesmo porque o tribunal tem questionado despesa de pessoal que tem que cortar, tudo. Agora, porque além desse valor de 3.600, a gente passa mais um valor, por exemplo, de 28.000 mensal, mais um valor para pagar a despesa de SAMU, entendeu? De vez em quando eles fazem cirurgia letiva lá, aí vem para a prefeitura que repassa. O ano passado, por exemplo, nós passamos no total 4,5 milhões o ano passado. E esse ano, mais ou menos, vai ser quase a mesma coisa. Então, a tendência o ano que vem é os 3.600 e no final chegar perto disso aí. É que também a Santa Casa, ela tem assim, vamos supor, alguns problemas que eles têm que ajustar que é trabalhista. Entendeu? Que vamos supor que eles podem amanhã ter um problema de ter que demitir um funcionário e ter. Então, eles têm que fazer um caixa também nesse sentido. Então, a gente já pensou em tentar passar. Então, por isso que a gente aumentou um pouquinho o orçamento para esse ano, entendeu? Porque não adianta nada por menos e depois não dá, ter que fazer que nem esse ano, nós fizemos 2.700, esse ano, e tivemos que fazer uma complementação de 1.459.000. Então, vai estar passando
2.700 mais um 459. Quer dizer, se for pensar em relação a esse ano, nós vamos estar passando quase 600 mil a menos. Espero que os 3.600 dê para o ano que vem. Por isso que eu estou falando. Na verdade, já está sendo menor. Sharp Life. Não, eu não teria isso agora, né, Cícero? Não. Nos anos anteriores foi 2.200. Tanto 2020, só que foi 2.200, mas depois nós tivemos que fazer suplementação. Aí teve que chegar a 2.700, chegou a 3 milhões, entendeu? Ele foi superior a isso, entendeu? Então, o ano passado foi em torno de 4 milhões e meio. É que o ano passado a gente recebeu muito recurso do governo federal para a Covid. Então a gente não passou do recurso próprio, a gente passou do recurso da União. Só do Covid, nós recebemos uma verba de 1.200.000, nós passamos 600 mil só desse dinheiro para Santa Casa. Foi uma subvenção que nós fizemos. Esse ano já não vem nada. Praticamente de Covid foi assim, para repassar para Santa Casa, a gente repassou apenas 60 mil, vamos repassar durante o ano todo, que é para aquele centro comunitário que criou lá do Covid. Então, nós estamos passando 60 mil também, todo mês para Santa Casa. 60 não, 30 mil todo mês. Né? Na verdade, vem 60, 30 a gente usa para algumas despesas de medicamento, outras despesas, e 30 mil nós repassa para Santa Casa para pagar os médicos, todo mês. Então, vai ser, a gente já está aprovado para a Câmara até 31 de dezembro, e nós temos esse recurso já disponibilizado e guardado para passar para Santa Casa. Mais alguma pergunta para o Zé? Pode seguir, Reginaldo. Então, o cronograma de ações realizadas na audiência pública, dia 20 de outubro de 2021, às 16 horas. Apresentação de propostas da comunidade, do dia 20/10 a 22 de outubro de 2021. E a apresentação de emendas vereadores, dia 25/10 a 27/10 de 2021. Acesso aos documentos. Informamos que os projetos de lei que se encontram à disposição dos interessados para consulta e apreciações no site da Câmara Municipal, www.câmaraibirá.sp.gov.br, bem como na sede da Câmara Municipal no horário do expediente. Apresentação de propostas. Em razão do distanciamento social provocado pelo coronavírus, a Covid-19, as propostas da comunidade também poderão ser enviadas pelo e-mail câmara@câmaraibirá.sp.gov.br com a identificação de seus signatários. Então, eu gostaria de agradecer o Zé Rubens, o Miguel, o Antônio Ângelo, o vereador, que é o presidente da Comissão de Finanças, Donizete Aparecido Peniano, o Neto Bibo, a presidente nossa do Legislativa, Dona Sônia, nosso diretor Reginaldo, e a todos vocês que nos acompanhou aqui presente e a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, pelo Facebook e pela TV Câmara, tá? Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, o pessoal está aqui. Boa tarde a todos. Eu sou a representante do grupo PCD daqui de Ibirá, Crianças Portadoras e Pessoas com Doença Rara. Eu queria saber que de todo esse relatório, em que parte os especiais e as pessoas que têm doença rara pode ter acessibilidade para os direitos melhores, porque é uma área que a gente não tem recursos
e também não estamos tendo apoio em si, em questão de saúde, com comodidade e tudo mais. Eu queria ver com vocês desse percentual para ampliação da cidade, se vocês podem gerar um parque com aparelhos, brinquedos para as crianças especiais. Na última reunião com o prefeito, a gente questionou isso e está vendo dessa melhoria que vocês falam para recursos também de conduções, se tem como vocês fazer um recurso melhor com ônibus ou peruas que sejam acessíveis a eles. Porque crianças portadoras de deficiência com cadeiras não tem como ir no ônibus para Rio Preto. E muitas das vezes colocam eles nisso, né? É conveniente, sim, mas para criança não. E praticamente 1 hora daqui para Rio Preto, apertada, se machucando, depois geram um transtorno que regride a saúde da criança. Eu, em nome das mães, dos avós e tudo mais, eu queria ver aqui na Câmara o que vocês podem estar fazendo para estar nos ajudando e nos auxiliando em questão de informações. Que nem temos médicos aqui que necessitamos de médicos adaptados a estar fazendo tratamento com pessoas especiais. Não estou questionando os médicos, são ótimos, mas precisamos de uma melhoria para eles, entendeu? Porque são pessoas que muitas vezes não é só uma pessoa estar lá, tem que ter preparo, algo que seja específico para aquilo. Dentista, psicólogo, clínico e tudo mais. Queria ver o que vocês podem estar proporcionando de todo esse relatório financeiro para essa parte. Não somente especiais físicos, mas portadores de qualquer especial que seja. Seja visual, auditivo, cadeirante, ou até mesmo pessoas de idade. Eu agradeço a minha oportunidade para ter justificado as crianças. Boa tarde a todos. Só queria fazer uma observação em relação à questão de parquinho para deficiente físico, quem tem necessidades especiais. A gente aprovou na Câmara um projeto de lei, inclusive foi do vereador Danilo Borges, justamente a isso, que os futuros playground, parquinhos, que acho que até o Antônio Ângelo já deve estar ciente disso, que os futuros parquinhos que estiver dentro do município, que esse projeto de lei exige que há brinquedos direcionados a esse público, a crianças com alguma deficiência física ou algo parecido, entendeu? Mas era só uma observação. Já na Câmara já tem um projeto aprovado, projeto de lei, que é do vereador Danilo Borges, mas era essa questão. Eu passo a palavra para o Antônio Celso. Bom, Antônio Celso, conselheiro de saúde de Termas. Eu já tenho também cobrado o Conselho de Saúde e a Prefeitura que nós precisamos de um geriatra. Existem várias reportagens, existe uma reportagem de ontem, realmente, do Diário da Região, mostrando que hoje em dia, essa região, existem mais idosos recebendo aposentadoria do que pessoas registradas em CLT. Existe um convênio que vai para o AME, mas foi complicado isso, porque o idoso vai para o hospital de base, demora quase o dia inteiro. Há necessidade que a cidade... Eu sei muito bem que a legislação não obriga a cidade a colocar um especialista nessa área, mas nós temos que estudar, eu já estou cobrando isso ao Conselho de Saúde há um ano, nós temos que implantar um geriatra na cidade, tanto para atender os idosos da cidade como do asilo. Geriatra hoje é como um pediatra, é necessário, entendeu? A questão da senhora eu não conhecia, mas eu acho interessante, vou pegar o telefone da senhora e indicar a senhora no conselho. Amanhã nós temos reunião, seria interessante eu conseguir que a senhora fale no conselho. Não garanto amanhã, mas eu vou conversar com eles, pegar seus dados e vocês participarem. Eu acho que deveriam participar do Conselho de Saúde, que todo mês tem reunião e a gente pode fazer alguma coisa, junto com a Câmara. Ok? Muito obrigado.
O que eu ia falar é o seguinte, veículo, não foi comprado um veículo adaptado para esse tipo de transporte, dona Sônia? Hã? Veículo, parece que não tinha sido comprado, não sei. Agora, algumas perguntas que você fez aí, ela é direcionada mais à secretária de saúde, né? Então, como ela não está no momento, ficaria difícil. O Antônio Celso, ele é do conselho. Então, onde ele falou, né, seria o caminho para estar buscando essas informações, essas necessidades, seria através do conselho, então, através da secretaria, né? Aqui fica apenas a recomendação aos vereadores para estar verificando o que pode ser feito, né, dentro do que ela falou, para... Sim, o orçamento é para gastar, né, dentro do orçamento, desde que tenha a possibilidade, né, aí teria que ver, mas indicar para a secretária de saúde para ela poder... Sim. Porque aí nas audiências públicas da saúde também, seria um momento da gente estar vendo, né? Porque aqui, como não é específica da saúde, a audiência, a gente não tem um conhecimento específico, né? Seria mais para aprovação das leis orçamentárias, das peças orçamentárias. Fui informado agora pelo secretário de administração e acabou de comprar uma van que está para chegar, acessível. A van já foi comprada. Desculpa, qual que é o seu nome? Ivana, que você não... Então, boa tarde a todos, Cícero Zaparoli. Duas questões. A primeira, a questão da Ivana, né, que acredito que é uma demanda bastante plausível e que, a partir do momento que está no programa plurianual, agora a questão é cooperativismo, né? É pressionar, né, para que seja realizada. Essa notícia da van aí, parece que já tinha visto alguma publicidade disso daí, né? Agora eu queria fazer uma observação a respeito do turismo. O Antônio Celso está aqui, a gente faz parte do Contur. Ouvi ali que tem um montante bastante vultuoso para o turismo, e que eu tenho visto muito e tenho analisado muito profundamente, que vem a nível de sequelas pós-Covid, é a questão da saúde mental, certo? Eu acho que praticamente vai passar 2 anos muito complicados, né? E o ano de 2020 foi mais, né? 2021, graças a Deus, com o avanço da vacinação, caiu muito a incidência da pandemia, questão de mortes, transmissão, enfim. Mas eu acredito que essa questão psicológica vai pegar muito, mesmo depois que passar a pandemia. E durante algum tempo eu tenho vislumbrado a questão do munícipe ibiraense, porque não são todos que têm condições de pegar um carro, descer para um rancho, descer para a praia, porque nós vamos precisar disso. Isso daí é fatal, é psicológico. E eu tenho percebido que a gente vai precisar deixar o Parque das Termas, Ângelo, mais acessível para nós ibiraenses, para a população ibiraense, para depois que passar tudo isso, se Deus quiser, para a gente pegar os nossos familiares, nossos filhos. Se não for para o campestre, porque não são todos que têm o título do campestre,
e usufruir do parque, usufruir do lago, do complexo aquático, que vai ficar legal, né, que tá reformando, né, andar de pedalinho, porque isso vai fazer um bem monstruoso para a população, vai ser uma coisa assim, bastante eficaz. Repetindo, frisando, reforçando, o pós-Covid, porque nós vamos precisar dessa saúde mental, como diz a minha mãe. Então eu gostaria de deixar aqui, fazer um encaminhamento, da gente debruçar, dona Sônia, a senhora como presidente, os nobres vereadores, da gente, o senhor Antônio Celso, que nós temos realmente, né, Antônio Celso, focado no turismo medicinal. É o forte nosso turismo medicinal. Ninguém tem sombra de dúvida disso. Mas a pessoa que for vir usufruir dos banhos termais, muito provavelmente ela não vai estar usufruindo da piscina, certo? Então a gente vai precisar de umas políticas públicas, Neto, de que para dar mais acessibilidade, de repente abaixar o custo da entrada do carro no parque, do quiosque, porque eu vejo da seguinte forma. Ah, sim. É bastante. Porque, como eu disse que muita gente não tem condições de descer para a praia, tem muita gente, principalmente agora com o preço da gasolina, de ir até as termas. Então, o senhor Antônio Celso tem lembrado aqui, a gente tem batido muito nisso no Contur, do transporte coletivo de hora em hora. Para o município pegar e de ônibus também, né? Mas, enfim, fazer algumas políticas públicas para dar uma abaixada nesses preços para a gente chegar lá, para ir mais lá, usufruir mais disso daí, você entendeu? Então seria assim um pedido meu, no caso, assim, eu acho que estou vendo mais futuramente, para vocês debruçarem, abaixarem esses preços, de repente, do banho, da entrada ali, para o munícipe se sentir para ir lá, para não pesar também no bolso, né? Porque hoje qualquer coisa que você vai fazer também está tudo por preço à hora da morte, né? Então era só isso que eu queria fazer esse encaminhamento, parabenizar a todos, dona Sônia, o presidente da comissão, né? Que é o Preto, que o orçamento está aí, a gente tem que pegar, fazer o cooperativismo, viu, Ivana, né? Para ir para cima, pressionar e fazer e remanejar isso daí que tem gordura e tem espaço, tá bom? Só isso. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Não? Zé Rubens, você vai dar alguma explicação a mais sobre os programas, sobre alguma coisa? Tá, porque o grande questionamento também, já que a gente pode falar, então, vou explicar para você um grande pedido nas termas, geralmente que todos pedem, é o asfalto, que está fazendo falta para muitas ruas de lá, galerias, e também agora essa avenida que arrebentou toda aí com a chuva, o que nós podemos fazer? Esse é o maior questionamento que eu tenho recebido toda semana. Dona Sônia, e também... Espera aí, um minutinho só. E nós também temos um problema, como instância turística, a dificuldade de precisar urgentemente, a gente já tem cobrado, a associação tem cobrado isso há 2 anos da prefeitura, de um ecoponto. O que é o ecoponto? Onde a pessoa vai poder levar o entulho, a pessoa vai poder levar as podas de galho e a prefeitura remanejar isso. Melhoraria bem o visual, né? Melhoraria bem o visual das termas. Uma outra coisa também que no Contur eu defendo é a continuação daquela lateral da Pousada Mariana até o posto. Aí você teria transporte alternativo como ciclismo e também o de caminhada. Fazendo a iluminação vai melhorar bem também aquele trajeto que é bem escuro e já houve 2 mortes naquela região, né? De pessoas que estavam andando pela avenida, pela estradinha, ou a pé ou de bicicleta.
Então isso também seria interessante para Termas. Termas deveria ser o nosso jardim, bem cuidado, organizado. Então não, mas deixar claro que são coisas para no caso, existem 3.600.000, não vai ser feito tudo no ano, mas é uma programação, né? Um grande pedido também das pessoas, que eu sempre estou ouvindo, é o seguinte: se não há possibilidade de um caminhão passar recolhendo colchões, deixa eu ver, sofás, todos os entulhos, pelo menos uma vez por mês. Então, era isso que eu também queria trazer. Que não passa. As pessoas estão reclamando. Hoje mesmo, eu trouxe fotos aqui para entrar com pedido para essa próxima sessão, de gente jogando tudo na rua e caminhão não passa. Então, qual é o dia? Isso precisa ser divulgado nas redes sociais. Tal dia vai passar nesse bairro, tal dia vai passar naquele bairro, para as pessoas poderem se preparar e poder colocar as coisas naquele dia. E a gente encaminha para o seu Braz. Ele não tem um dia certo para recolher. É quando as pessoas encaminham algum pedido. E quando eles vê que tem bastante, ele passa catando também. Uhum. Mas a gente pode tentar. Poderia escolher um dia por mês para tal bairro, para tal outro. Poderia estabelecer, por exemplo, um dia por mês para fazer isso, mas já tem esse serviço. Sim. É só solicitar. Só que, tá, eles não estão solicitando, eles gostariam que fosse assim, entendeu? Para não ter que vir pedir. Dona Sônia, mas a senhora vai me desculpar, mas é falta de consciência, né? Que se a pessoa está jogando, por que ela não liga na prefeitura e procura informação? Quer dizer que a pessoa prefere jogar na rua e se ela ligar na prefeitura, se já tem o serviço, falar, eu tenho aqui, como que eu disponibilizo? Então, acho que Zé Rubens, o grande problema... O munícipe tem que ter educação também. Poucos dias eu vi aí um cidadão postando na rede social lixo que as pessoas jogam na rua. A senhora deve ter visto essa aí. Quer dizer, é falta, às vezes, de cidadania. Consciência de cada um de não fazer isso. Por exemplo, no Agora, São se já tem um Benedito... serviço, tá com um serviço que já tem, né? E estão reclamando. Não estão reclamando. Quer dizer que então ele está falhando. Não tem reclamando. Quer dizer, se essa pessoa, não sei se ela reclamou para a senhora perguntou se ela ligou na prefeitura? Não, acontece o seguinte, não há necessidade de ligar na prefeitura. O que eu estou falando, o que eles estão pedindo, é que tenha um dia no mês para o bairro de São Benedito. Um dia. Então, naquele dia exato, todos eles colocam. Para não precisar ficar ligando. Porque você já imaginou, se hoje eu ligo, eu peço para você, eu tenho um sofá aqui. Você vai nas Termas buscar. Amanhã, uma outra pessoa, minha vizinha, liga pedindo. Você vai nas Termas buscar de novo. Quer dizer, pelo amor de Deus, quanto é gasolina Sônia, que vai? Eu vou pedir a senhora, então, fazer um requerimento, dando essa sugestão. Porque, assim... Não, eu já trouxe até as fotos para esse mês. Fazer uma solicitação, né? Para que tenha... Isso que a senhora está falando tem o outro lado, dona Sônia. Pode ocorrer também da gente estabelecer um dia no mês. Por exemplo, dia 15 vai passar o caminhão, tá. No dia 16, alguém põe um lixo na rua. Vai ficar 29 dias esse lixo lá. Esse lixo não, esse entulho. Aí ela tem multa. Então, mas aí... Aí cobra multa, porque a prefeitura está exercendo o seu serviço. Não, eu sei, mas eu falo assim, que se a pessoa tiver consciência, e entre aspas, educação, né? Liga, pede, fala assim, gente, vocês podem vir buscar um sofá? Eu tenho que tirar da minha casa hoje. A gente vai buscar. Isso aí já foi feito um monte de vezes. Olha, eu acho relevante a ideia de ter um dia no mês. Só que você vê, já entra em contrapartida com o Antônio Anjo está falando. Por quê? Você fazer isso às vezes com um sofá, você consegue deixar dentro de casa um sofá lá guardado, esperando o dia que o caminhão vai passar para recolher. Só que você não pode fazer o mesmo, por exemplo, com entulho. Não tem como a pessoa guardar um entulho dentro de casa. A pessoa ela vai colocar na rua. Ah, tem caçamba? Tem caçamba. Só que tem gente que não tem o dinheiro para pagar a caçamba. Então, assim, ou entra em contrapartida de, às vezes, fazer semanalmente,
para não deixar a cidade em si suja, que é uma sugestão, do que eu acredito que fazer mensal. Ou manter e divulgar um centro, divulgar um telefone de comunicação, onde todos podem entrar ou por WhatsApp ou por ligação. Ah, tem isso na minha rua, a pessoa liga, manda uma mensagem, o pessoal vai lá e recolhe. Olha, dá licença. Tem uma solução que a associação e eu, como conselheiro de saúde, defende há 2 anos. Cria-se um ecoponto, a pessoa leva até lá, a prefeitura recolhe por lei cada 2 dias, você deixa o entulho, deixa as coisas separadinhas. Pode-se criar um cria-bagulho por dia, uma fiscalização mais firme da prefeitura, concordo com a dona Sônia, exatamente, e nós temos que fazer isso urgentemente, porque existem centenas de fotos, como a dona Sônia tem, eu recebo e repasso para o seu braço, que é uma pessoa muito ativa, e entulho aos montes. Realmente, a pessoa não tem condições, se você tiver o ecoponto funcionando, a coisa anda. Mas não deve haver multas ou qualquer cobrança sem o que eu defendo no Conselho de Saúde. Uma campanha contínua de educação de como separar lixo, como reciclar, como acondicionar e como destinar. Isso deve ser contínuo, através de agentes de saúde que já visitam as casas. Não precisamos contratar mais gente. Retreina. Temos que fazer o ecoponto em Termas urgente, fazer a campanha, e aí vocês vão resolver tudo, porque a prefeitura vai lá, ou cada 2 dias, ou cada 3 dias, e limpa. E um funcionário da prefeitura lá diminui muito o custo. E as pessoas vão ser orientadas e educadas através de uma campanha. Isso funciona em todo o Brasil. Eu trabalhei do norte ao sul do Brasil. E treinei pessoal do Uruguai até o México. Funciona. Eu concordo em partes, eu acho legal a ideia do ecoponto, só que naturalmente não vai resolver todo o problema. Por quê? O problema não está só nas termas, o problema está no centro, está no Jardim Olímpio, lá no Jardim Olímpio o pessoal tem uma reclamação constante, naquela região mais abaixo lá, o pessoal mata animal, frango, joga os restos que faz a limpeza naquelas lixeiras. O pessoal, tanto o trabalhador que faz o trabalho de recolher o lixo de segunda, quarta e sexta, ele não tem a obrigação de pegar esse tipo de resto, às vezes que a pessoa não sabe nem, às vezes, descartar esse lixo, às vezes deixar amarradinho e tal. É bacana, mas eu vejo que o problema não só está nas termas, que também se fazer, eu acho que tem que ter o caminhão sim para passar retirando, porque às vezes você coloca um ponto específico para todo mundo ir levar e descartar o teu lixo, o entulho ou um sofá ou algo parecido. Só que todo mundo não tem esse meio de transporte para estar levando também. Então eu continuo achando que é essencial o trabalho da prefeitura, passar com o caminhão, ou semanalmente, mas de alguma forma para tentar amenizar essa questão da sujeira dentro da cidade. Eu queria fazer outra pergunta, né, Rubens? Já tem vindo em várias apresentações do Tribunal de Contas pedindo um planejamento melhor do orçamento. E eu sei que você fez um grande trabalho, já melhorou, mas você colocou no nosso plano aqui 20%, quando o Tribunal de Contas pede só o aumento da inflação. O que você poderia dizer sobre isso? Porque toda hora chega para a gente para liberação na Câmara. Suplementação. Mas isso aí a gente sempre pediu. Suplementação está dentro do limite permitido por lei. O Tribunal de Contas... Não, ele pede que seja só no valor da inflação, para não... Não, dona Sônia, não existe essa regra. Mas nas contas do prefeito, Miguel, é isso que vem. Não existe. O Tribunal de Contas não pode optar, não pode fazer isso. Isso é livre para cada município. Não pode haver abuso. Eu não posso colocar 80%, que seria um orçamento paralelo, mas pelo amor de Deus, 20% é real. Desses 20% é bem entendido. 20% separa em 2 partes, 14 e 6. 14%, na verdade, não é 20%, é 14% com anulação de verba. Eu anulo uma, suplemento a outra.
e 6% com excesso de arrecadação. Aí eu Então, posso seu Miguel, fazer mas superávit isso é o financeiro. que Se vocês eu tiver podem, superávit mas financeiro, eu posso isso usar. ultrapassa muito, porque vocês mandam mais coisas para a Câmara. Eu sei, mas a E gente esse pode orçamento, fazer. então, ele não é verdadeiro. Eu sei, mas desses 20%, 14% é com anulação de verba. Isso aí é normal no orçamento. E a gente pode, vamos supor, se eu quero fazer uma suplementação, eu não tenho recurso para anular, eu posso usar do recurso que eu tenho do ano Por favor, anterior. vocês podem falar mais baixo, senão a gente não vai ouvir aqui. Ó, dos 20%, os 14% eu tenho que tirar de uma verba e suplementar outra. Aí é normal. Aí, se isso aí não for suficiente, ou se eu tiver em anos anteriores, que é o caso que está acontecendo esse ano, um superávit financeiro, que é a diferença entre o passivo financeiro e o ativo financeiro, eu posso usar esse recurso para suplementar. E esse ano a gente tem. Então a gente pode usar dessa prerrogativa para fazer esse tipo de coisa. Agora o resto é remanejamento, que é os 15%. Os 15% é o que está na lei de diretriz. Desde que está aprovado na lei de diretriz, não tem empecilho nenhum. Não tem. Ô, seu Miguel, e por que que vem todo ano nas contas do prefeito o Tribunal de Contas falando faltou planejamento, faltou planejamento? Eu estou cansada de ver isso. Não está vindo todo ano não, dona Sônia. Eu mostro para você. Então a senhora mostra depois. Porque o que veio a gente Você leu ficou... o de 2019, 2018? Sim. Você leu? Estava vindo, mas a gente já reduziu muito isso aí. Sim, eu sei que você... Já reduziu mas muito. todo ano vem. Não, mas o E Tribunal, o tribunal de Contas, fala, dona Sônia, falta ele planejamento. sempre vai pedir alguma coisa. Ele vai pedir a vida inteira, mas não tem nada regular, tanto que as contas estão sendo aprovadas. Porque na época do biscoito Não. era 40, Pega o índice 80, nacional. 50. A gente às vezes põe 20. Agora foi por exemplo, diminuindo. nós põe 20, nós estamos gastando 5, 6, 4. Mas e o que vocês pedem para os vereadores liberarem? Esse não entra no cálculo, dona Sônia. Então você veja, mexeu demais no orçamento. Não, dona Sônia, mas veja bem, nós recebemos um dinheiro novo. Não, com dinheiro novo está certo. Com dinheiro novo está certo. Nós mandamos esse ano? Mandamos pouquíssima. E tudo com recurso novo que nós recebemos, a Fundeb. Então, eu não concordo muito com o que a senhora está falando aqui no orçamento, eu acho que está bem ajustado. Mas eu vou mostrar para você depois. Pode pegar os Porque eu leio tudo, tudo que chega do Tribunal de Contas. Desse ano, o orçamento está bem ajustado, está bem dentro daquilo que é permitido. Entendeu? Tá. Então, eu acredito que se o Tribunal de Contas pode até questionar, tem todo direito, mas nós estamos justificando e não estamos sendo penalizados por isso, não. Nós não temos nenhuma penalização por isso. Tá. Obrigada. Outra coisa também, dona Sônia, foi mostrado ali a relação entre o executado e o programado. Então, às vezes, isso aí é bom que se frise, que o Tribunal de Contas fala assim, mas vocês programaram tanto e executaram tanto. Acontece que o orçamento é uma peça geral, ele tem a parte de receita corrente e a parte de receita de capital. Haja visto que ali foi mostrado um ano que deu mais de 10 mil milhões de diferença da coisa. Essa diferença não é por causa dos gastos, não. A diferença é porque não veio dotação de obra. Então a gente colocou muita obra no orçamento e não veio a contrapartida. Então é bom que se atenha, que se preste atenção nisso, que a receita total que está ali é a receita corrente, mas a receita capital. Se fizer um paralelo entre a receita corrente programada e a receita corrente arrecadada, está bem próximo. Teve ano que ficou menos que 1%, 3%, 1% da receita corrente. Agora de capital não tem controle, porque se eu coloco 8 milhões, vem 300 mil, que nem já aconteceu, ou coloco 10 milhões, vem 4, aí não tem conserto, aí vai dar diferença mesmo. E o tribunal alega, às vezes, isso, gera mais, só o essencial, porque
Então, eu tenho que deixar a dotação uma coisa que não é que eu já empenhei, já fiz a licitação, eu tenho que empenhar, porque não dá para dar Então, eu já venho fazer isso desde 2012, com orientação do próprio Tribunal de Contas. O que aconteceu? Eu filho com 12 vezes, mas eu fazia, deixava, aí dava 10, deu 3 10, e o Tribunal de Contas. Aí eu orientou no final do ano, ela tem que fazer todo ano. Todo ano eu tenho que ter que é todos os bens, não tem recursos, que é de obras não liquidadas, não tem recursos, anule. Ninguém tem no seguinte. Então tem que projetar também, eu devo cancelar esse aqui que não vai ter recursos. Então tem que deixar a dotação. Deixa a dotação com recursos que é desse ano. E às vezes acontece ele fechar e passar o ano inteiro não tinha. Aí ele fez a dotação do bem, que parece que fez uma coisa errada. Mas ele fez a E quando o tribunal faz crítica, ele faz crítica do total do orçamento. Ele não faz crítica só da receita corrente, da despesa corrente. Se ele fizesse um critério diferente, analisar a receita corrente e despesa corrente, ele vai ver que não está fora. Está bem dentro dos limites. Agora, como ele soma as duas e não ganha dinheiro, aí dá esse problema mesmo. Isso é inevitável. Ronaldo, só queria fazer uma última colocação, aproveitando o ensejo. Essa questão dos entulhos, dona Sônia, já foi levantada em algumas reuniões do Contur e também do plano diretor. Nós temos, Ângelo, em todas as cidades tem, e uma equipe muito boa que anda pelo município todo, que são os agentes de saúde. Certo? Então, o que acontece? O senhor Antônio comentou bem de estar realmente fazendo uma campanha de conscientização, mas em algumas reuniões foram até eu sugeri algum tempo atrás, naquela época da seca das minas, e que levanta-se que tem muito poços artesianos clandestinos, o único grupo de pessoas que adentra dentro de uma casa que para estar olhando e pode estar visualizando, seria o agente de saúde no caso dos poços. Lá na casa do Beltrano tem um poço, né? Enfim, poderia também estar de olho na cidade com esses entulhos que estão em pontos distintos do município. Tá lá no Jardim Sudeste, tem lá a Mariana, que é a minha agente lá, tem lá uma coisa lá jogada lá, pode ligar, né? Tô aqui, tal. Então, tiraria esse gargalo de dia, prazo, tempo que fica, porque eles estão todos os dias na cidade. Então, fica a ideia. É só isso daí. Agradeço a todos, então, a presença, as explicações e dou por encerrada essa audiência. Muito obrigada.